Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Então estamos aqui mais uma vez para o programa, né? Web Consolador. Eu acho que você está congelando um pouquinho, mas vamos lá. Estamos estudando nesse momento o livro, as obras de Leon Denis, né? Estudando Leon Denis, e agora estamos estudando o problema do ser e do destino. Hoje, o tema será a vida no além. Nas aulas passadas, o Paulo falou sobre a morte, dividiu em 2 capítulos, a morte, capítulo 1, e depois a morte, capítulo 2. Finalizou, e hoje começaremos com a vida no além. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que não puderem assistir agora, assistam depois, mas é bem importante que acompanhem o estudo, que é um estudo muito rico. As obras de Leon Denis são estudos maravilhosos que vale a pena a gente estudar. Vamos fazer a nossa prece para podermos iniciar, porque a gente não começa nenhum estudo, nenhum trabalho espírita sem antes fazermos uma oração para nos ambientarmos. Então, vamos à nossa prece. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, a ajuda de Leon Denis, para que possamos, nessa noite de hoje, termos a nossa mente iluminada, estarmos receptivos ao estudo e, assim, refletirmos em tudo que vamos ouvir e que vamos ler na noite de hoje. Abençoai a todos aqueles que estão nos assistindo, abençoai também cada um de nós, e que possamos ter uma noite de paz, harmonia, serenidade. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, como a Cristina falou, ela fez assim um breve apanhado, mas a gente vai chegando aqui, né? Na primeira parte, né? Quase já nos finalmente da primeira parte, o problema do ser, e Leon Denis vai nos preparando, né? Ele começa a nos preparar aqui para a alma, os diferentes estágios do sono. Aí depois ele começa aqui as manifestações depois da morte. Aí ele fala dos estados vibratórios da alma, memória. E ele começa também a falar da evolução e finalidade da alma. Pouco depois, ele aborda o desencarne, que nós dividimos aqui em 2 semanas, e cuja última etapa foi ontem. E agora, nós vamos falar o quê? Né? Que Leon Denis, qual seria a sequência lógica de Leon Denis? A vida no além. E nós vamos falar da vida do além. Tenho certeza aqui que alguns já estão carecas de saber. Eu acho que está todo mundo careca de saber, mas não se lembra, né? Porque a gente, quando reencarna, de uma certa forma, esquece, né? Tem ali uma cortina, né? Sobre o passado. Então a gente esquece. A gente acha que tudo que entra pelos sentidos físicos
é o importante. Não existe nada além do que a gente vê, escuta e ouve através de sentidos físicos. Mas esquecendo, tá aqui, nós vamos além disso, nós transcendemos esse corpo, né, essa casca que nós aqui estamos, né, que estou falando aqui com vocês. Então, Leon Denis começa, que é o item 11, né, primeira parte, o problema do ser, e ele começa assim. Como dizemos, o ser humano pertence desde esta vida a dois mundos. O seu corpo físico está ligado ao mundo visível, o seu corpo fluídico ao invisível. O sono é a reparação temporária o sono é a separação temporária desses dois envoltórios. A morte é a sua separação definitiva. Como Leon Denis já começou, nos capítulos precedentes, nós, em estado de vigília, nós estamos o quê? Unidos ao corpo. À medida que nós dormimos, adormecemos, então estamos uma eternidade, né? Então a gente vai, os laços começam a afrouxar e a alma, né? O espírito que está aqui, a alma, começa a se desdobrar. No caso aí, vem vários fenômenos decorrentes dos estados anêmicos da alma, até que ocorre a separação total. Aí, só para complementar o que você está falando, a gente tem no Livro dos Espíritos a questão 401, que Kardec pergunta se durante o sono a alma repousa como o corpo. E os espíritos dizem não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Olha que bonito. E aí é uma péssima notícia, né, para os preguiçosos, achando, né, que eles estão dormindo e vão descansar. Na verdade, isso não ocorre. Na verdade, a alma sai, pode até ficar ao lado do corpo, para aqueles que ainda não estão habituados, né, a se separar. Mas os que estão, eles até de uma forma instintiva começam a se animar. Então a gente fala o quê? Estados anímicos da alma, né? Então começa a se animar. Bem, nesses dois casos, né, a alma se destaca do corpo físico e com ela a vida se concentra no corpo fluídico. É como a gente transferisse a consciência, né, do corpo físico para o corpo fluídico. A vida de além-túmulo é, portanto, apenas a persistência e a liberação da parte visível do nosso ser. A antiguidade conheceu esse mistério. A gente pode ver lá no primeiro passo, quer dizer, na primeira parte do livro Depois da Morte, que várias religiões elas tinham a ciência do Deus único. As alegorias para o povo eram cindidas, né? Tinha aqueles iniciados e tinha o povo. Os iniciados, depois de vários ritos, eles tinham acesso a essas verdades que eram escondidas do povo. Então, eu me lembro muito bem quando Jesus perguntou lá a Nicodemos: você que é mestre em Israel não conhece que é a necessidade de vir da água? Quer dizer, é uma alegoria, né? Já que quando a gente nasce, a gente está envolvido ali no embrião. O nascituro está envolvido no saco amniótico, né? Que é o quê? A água para proteger, né? Aqui durante 9 meses. Então, ele fala que é necessário nascer na água. É simbólico, é muito interessante. Mas, Leon Denis diz o seguinte: durante muito tempo, os homens não possuíam, sob as condições da vida futura, mais que noções de caráter vago e hipotético. As religiões e as filosofias nos transmitem sobre esse problema dados muito incertos. Absolutamente desprovidos de controle, de sanção, em quase todos os pontos, em completo desacordo
com as ideias modernas de continuidade e evolução. Interessante a gente pensar um pouco por esse prisma, né? Como eu falei anteriormente, existiam assim duas verdades: as verdades para os iniciados e as verdades para o restante. Então, a gente percebe que ele avança um pouco mais. Ele diz o seguinte: por sua vez, a ciência até aqui só estudou e conheceu no homem terrestre a superfície e a parte física. Ora, esta é para o ser inteiro quase o que a casca é para a árvore. Interessante essa simbologia. O homo fluídico, etéreo do nosso cérebro físico não pode ter consciência. Ela até hoje ignora. Daí sua impotência para resolver o problema da sobrevivência, já que apenas o ser fluídico sobrevive. A ciência nada compreendeu das manifestações psíquicas que se produzem no sono, no desligamento, na exteriorização, no êxtase de nenhum dos voos da alma em direção à vida superior. Na verdade, existe toda uma conjuntura que propicia essa ignorância. Porque, vejam bem, senhores e senhoras, se o conhecimento da reencarnação e da vida futura fosse pleno, nós não estaríamos vivenciando sandices que estão aí, né? Então, não vivenciaríamos que esta vida, ela é somente esta vida. Não, os nossos atos, pensamentos evoluiriam. Nós pensaríamos nas consequências dos nossos atos. Então, os nossos atos não seriam estanques por si só. Todos os nossos atos geram consequências. A gente pode pensar, gera consequências de doença? Não, gera consequências na vida futura. Então, se você, caro amigo ou amiga, tem esse conhecimento, tem essa presciência, tem as experiências proporcionadas pelo espiritismo experimental, eu acho que por mais que você duvide, muito do seu pensamento, dos seus atos, das suas atitudes irão mudar. Então você vai começar a pensar um pouco mais nas suas atitudes, né? Então, mas vamos passar um pouquinho, né? Vamos, que a hora virgem, né? A hora está correndo. Então, mas eu lhe falo que só depois da aparição do espiritualismo experimental que o problema da sobrevivência entrou no domínio da observação científica rigorosa. Porque vários sabem, né, Gabriel Bellamy, William Kogos e outros mais, fizeram experiências com espíritos que se materializaram através dos médiuns. Muitos com a materialização tangíveis, procuraram cercar suas experiências, né, para a validação dessas experiências. Além disso, os fenômenos espíritas no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, pipocaram em toda a Europa e na América do Norte. Não só nesses lugares, mas aqui no Brasil também, né? Então a gente começa a ver que eles começaram a falar de uma maneira organizada, de uma maneira que proporcionaria uma visão melhor da realidade. Cabe aqui colocar um porém, né? Esses fenômenos não surgiram a partir de 1857 com a publicação dos livros dos espíritos. Esses fenômenos eles já haviam desde o tempo das cavernas, tá? Os fenômenos já haviam lá. Só que o espiritismo proporcionou uma explicação clara
apartada de dogmas, apartada do obscurantismo, apartada dos preconceitos, fazendo que tudo fosse mais claro. Só não é mais devido às inúmeras barreiras preconceituosas erigidas por aqueles que não querem que haja um esclarecimento total de todos. Por quê? Porque destronam esses falsos profetas que se locupletam, se dão bem, vamos resumir, se dão bem em cima da ignorância alheia. Porque se nós formos examinar o livro dos médiuns, que destrincha vários fenômenos medianímicos, ele está escrito ali: guia dos médiuns e dos evocadores. Por isso que eu sou contra, me causa uma espécie que o ensino do livro dos médiuns seja dado àqueles que têm uma mediunidade ostensiva. Isso é um erro. Porque no início do livro está escrito guia dos médiuns e dos evocadores. Então, quem evoca não precisa ser médium, mas precisa conhecer o que está fazendo. Então, muitos centros espíritas, eles ocultam o livro dos médiuns em vez de divulgar a 7 ventos, Paulo, a fenomenologia medianímica. poucas casas estudam, né, Paulo? Poucas casas disponibilizam ao público, em geral, o livro dos médiuns. Pois bem, vamos avançar mais um pouco, né? Então, Leon Denis ele começa a ver isso aqui. O espiritismo experimental pôde estudar um mundo invisível com a ajuda de procedimentos e métodos conforme os que a ciência contemporânea adotara para os outros campos de pesquisa. Tá? Já podemos constatar o seguinte: em vez de, eu estou citando as palavras de Denis, cavar um fosso de estabelecer uma solução de continuidade entre os dois modos de vida, terrestre e celeste, visível e invisível, como faziam as diferentes doutrinas religiosas, estes estudos não mostraram na vida do além o prolongamento natural, a continuidade daquilo que observamos em nós. Então eles falam que não existe fosso nenhum, não existe uma cisão entre o mundo espiritual e o mundo terrestre, o mundo visível e o mundo invisível, melhor dizendo. Que é muito interessante. Sabe por quê? Porque quando você descobre que é uma continuidade, então você não vai escutar, como eu já escutei, uma vez eu estava conversando, e a pessoa, pois bem, então vamos deixar a teoria e vamos fazer na prática no mundo atual, no mundo que eu vivo. Não existe essa cisão. Não existe. Tá? As leis e consequências, elas são em todos os mundos. Sem cisão, não existe essa separação. Vamos pensar, tá, que a Terra ela está dentro do universo. Então, a Terra é uma poeira cósmica. Interessante, né? Pois bem, e a gente vê o seguinte: a persistência da vida consciente, com todos os atributos que comporta, memória, inteligência, faculdades afetivas, foi estabelecida pelas numerosas provas de identidade pessoal recolhidas no curso de experiências e pesquisas dirigidas por sociedades de estudos psíquicos em todos os países no século XIX.
E ele fala aqui, eu vou falar aqui, os espíritos dos defuntos, porque ele fala isso aqui, manifestaram-se aos milhares, não só com todos os traços de caráter e conjunto das recordações que constituíam sua personalidade moral, mas também com os traços físicos e os detalhes da sua forma terrestre, conservados pelo perispírito ou corpo etéreo. Este não é para nós. Este não é. Nós o sabemos senão a forma do corpo material. E por isso que os traços e as formas humanas aparecem nos fenômenos de materialização. Então, vários dos fenômenos que o espírito, né, o perispírito se condensava e aparecia de uma forma tangível que permitia até que se tocassem, né, nessas matérias, e serviram de estudo para aqueles que estavam interessados na fenomenologia espírita. E é muito importante. A gente pode até se perguntar, né? Não, mas aqui o espiritismo é só caridade. Não, ele é muito mais. Na verdade, eu estou aprendendo, o espiritismo conversa com todas as ciências. Todas, sem exceção. Vamos pensar aqui, existe o coronel de Rocher, né, de Rocher, ele é um francês, né, até procurei saber, né, ele é do exército francês, eu acho, exército. Então, ele escreveu vários livros em francês, vários outros, né, então você vê que a literatura produzida por ele, praticamente eu só encontrei os livros em francês, pouquíssimos em português, eu até baixei vários, né? Depois eu vou usar uma tradução automática aqui, já que eu não entendo o idioma, né? Mas ele diz o seguinte, tá? Ele diz que o nascimento é como uma morte para a alma. E aonde que a gente vai encontrar isso? Na literatura de André Luiz. Tá? O nascimento para os espíritos é uma morte para a alma. Ele a fecha com seu corpo etéreo no túmulo da carne. O que chamamos de morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade, enriquecido com as aquisições que pôde fazer no curso da sua vida terrestre. Mas vimos que os diferentes estados de sono são também retornos momentâneos da vida do espaço. Quanto mais profunda a hipnose, ele empregava a hipnose, né, de seus sujeitos, mais a alma se emancipa e se afasta. O sono mais intenso atinge os limites da primeira fase da vida invisível. Interessante, né? Quantos sonhos nós tivemos e o teremos, que às vezes é de uma profundidade, de uma nitidez, que aí você pergunta, será que isso é só sonho? Será que os sonhos não são exteriorizações, reminiscência das nossas exteriorizações, da nossa, momentaneamente, né, quando retornamos à vida, a verdadeira vida? E às vezes isso muda muito a nossa perspectiva, porque às vezes, com o nosso amor, nós prendemos os nossos parentes que estão no hospital, com os laços fluídicos, né? Por isso que às vezes tem aquela melhora. Mas para quê? Para que esses laços sejam desfeitos, a equipe de desencarne possa se desfazer disso, né? É isso, para que o espírito possa se libertar da carne. Tá? Então a gente avança um pouco aqui, e ele esclarece uma coisa que eu já tinha falado uma vez. Olha só. Nosso mundo e o além não estão separados um do outro. De certa forma, se entrelaçam e se confundem estreitamente. Os homens e os espíritos se misturam. Testemunhas invisíveis associam-se à nossa vida, compartilham nossas alegrias e nossas provas.
né? Então, nós estamos aqui envolvidos no mundo espiritual. Não existe cisão, essa cisão artificial que a gente acha que só vai encontrar espírito quando vai numa casa espírita ou em locais mais assombrados. Não. Nós estamos aqui cercados de testemunhas invisíveis que leem, que veem os nossos atos, que interferem na nossa vida, enfim. Ainda nós não temos o livre-arbítrio completo. Pensamos que temos, mas não temos. Eles influem muito ainda na nossa vida, tá? Todo tempo. E a gente Paulo, você está falando besteira. Vamos falar uma cena do cotidiano. A propaganda, ela não influi no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nos nossos pensares. Muitas das vezes nós somos levados a comprar coisas que não estão nem nas nossas listas. Eu desafio a você, espectador, espectadora, a ir no mercado com uma lista e sair de lá somente com os produtos desta lista. Sua atenção vai ser voltada, e a gente pode perceber pela disposição dos produtos no mercado que nós somos altamente influenciados. Altamente influenciados. Então, e ele vai descrevendo aqui a situação do espírito depois da morte é consequência direta de suas pretensões para a matéria ou para os meios da inteligência ou do sentimento. Seus pendores sexuais dominam forçosamente, o ser se imobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos, os mais grosseiros. Se alimenta de pensamentos belos e puros, eleva-se em direção a esferas que têm uma relação com a própria natureza de seus pensamentos. Interessante, antes de eu falar a frase aqui de Swedenborg, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Nosso coração está onde estão os nossos pensamentos. É por isso que nós precisamos ter a profilaxia da alma. A profilaxia que permite que nós possamos alterar as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Na verdade, o exame severo, o exame constante dos nossos sentimentos e pensamentos nos permite nos conhecer melhor. E isso é importante, porque se não fizermos esse dever de casa, talvez possamos exercer ações caritativas sem a devida qualidade. É simples. Tudo Deus aproveita. Mas será que o seu pensamento, os seus sentimentos, quando está exercendo uma ação, né, endereçada ao próximo, é o melhor? Ou poderia ser melhorado? Você é aquilo, está pensando exatamente, está sentindo exatamente quando começou o dia? Como é que é isso? Como é que os acontecimentos do dia ressonam no teu coração? Será que não precisamos sempre buscar o entendimento da nossa real situação, o entendimento do que somos? Pois bem, Swedenborg disse com razão: o céu está no lugar em que o homem pôs o seu coração. Interessante. Essa é uma frase para a gente, para que nós possamos pensar.
O céu está no lugar em que o homem pôs o seu coração. Onde está o seu coração? É igual aquela frase do Evangelho, né? Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Exatamente. Onde está o seu tesouro? Qual é o primeiro mandamento? Não coloca. Acho que o primeiro mandamento de Moisés é o Deus único. Eu esqueci. Eu não tenho como pesquisar aqui, estou no tablet. O primeiro, não colocar. Não é isso não. O primeiro mandamento de Moisés, né? Gente, esqueci. Daqui a pouco vem. Mas o que eu queria dizer é que nós precisamos elegir um Deus. O Deus onipotente, ele não pode ser substituído por coisas materiais. Qual é o nosso Deus? O que está dentro dos nossos corações? É interessante a gente fazer essa pergunta, né? Será que estamos colocando outros deuses dentro de nós? Como é que é isso, né? Como é que nós estamos procedendo para com o divino? Bem, ele nos fala aqui que a morte vai nos entrar no estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. Nós entendemos aqui que a gente pode falar que esses são os estados de perturbação, né? Quando a gente desencarna, falando mais sério, né? A gente entra no estado de perturbação. Está fazendo uma transição de planos. Então, por exemplo, quando a gente acorda, né? Às vezes, já aconteceu comigo, não distinguiu, eu estou aonde? O que eu estou sentindo, né? Já aconteceu comigo isso, né? Então, mas, livre do fardo material que oprimia, a alma se encontra ainda envolvida pela rede de pensamentos e das imagens, sensações, paixões, emoções geradas por ela no curso das suas vidas terrestres. Então, a alma, ela está envolvida ainda. É como se a gente não tem... Poucos compreendem a mudança do estado. Existem pessoas que desencarnaram nesta pandemia que ainda acreditam que estão reencarnados. É muito interessante nós pensarmos um pouco sobre isso, né? Então, mas vamos lá. Mas aí ela vai ter o quê? Ela vai ter que se familiarizar com a sua situação nova, tomar consciência do seu estado de desencarnado, né? Estou procurando aqui, só para ver se consigo fechar aqui primeiro. Olha só. O primeiro mandamento da lei mosaica está dizendo o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, como Jesus fala, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, às vezes a gente substitui aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o pensamento. Tem muita gente aqui que coloca assim: eu amo meu trabalho, eu amo minha mulher, eu amo meu esposo. Esquece que você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Pois bem, e assim você começa, né? Vamos lá, você desencarnou, você está no estado transitório, dependendo da condição do desencarne, né? Como isso ocorre, você vai estar no estado mais perturbado ou não, dependendo de quem você é. Não é comer mais ou menos carne que vai impedir o estado de perturbação. O importante não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai. É o que pesa na balança, né? Os seus atos, suas atitudes, suas ações. Isso que pesa na balança. É isso que é importante na balança, entendeu?
Não é o que você come. Ah, beleza, você é vegetariano, você vai ter a ilusão que pode se encarnar lá, vai estar no paraíso. Não é isso que ocorre. Tá? Existem outras implicações, mas não são essas necessariamente. Tá? Então, é isso, ó. Rede dos pensamentos, das imagens, sensações, paixões, emoções geradas por elas no curso das suas vidas terrestres. É isso que tem que ser modificado. É isso que importa. Pois bem, primeiramente, para a maioria, tudo causa espanto nem se além, onde as coisas diferem essencialmente do meio terrestre. A lei de gravidade é menos rígida, as muralhas não são mais obstáculos, a alma pode atravessá-los, elevar-se no ar, quer dizer, voltar-se, né? No entanto, alguns entraves que ela não pode definir ainda a retém. Tudo é de temor, de excitação, mas os seus amigos do alto velam por ela e guiam seus primeiros impulsos. Desculpa. Pensando que você chega num estado de verdadeira mendigança do lado de lá. Você não conhece nada, está desassociado. Isso quando você chega consciente, né? Fora quando você é internado, adormecido nos hospitais. A gente pode ver isso lendo a série, né? Lendo a série Nosso Lar. Agora, os espíritos adiantados que já fizeram o seu dever de casa libertam-se rapidamente de todas as influências terrestres e retornam consciência de si. Rasga seu véu material sob a impulsão dos seus pensamentos, perspectivas imensas se abrem, compreendem quase imediatamente a sua situação e a ela se adaptam com facilidade. Então, aqueles que já estão acostumados, já têm uma vivência, né? Então eles conseguem fazer isso com maior rapidez. Mas aí a gente tem uma coisa que vige muito no plano espiritual. Vige nossas vidas, e nós não temos ainda a percepção correta, mas vige principalmente no lado de lá, que é a lei da sintonia, a lei das atrações. Tá? Então ele diz aqui, em seguida, conforme o seu estado de sutileza, de potência, respondendo às atrações distantes, ele se sente elevado naturalmente de associações similares a agrupamentos de espíritos da mesma ordem, espíritos luminosos ou opacos, que envolvem o recém-chegado com solicitude para iniciar nas condições de seu novo mundo de existência. Então, seremos tangidos pela essa lei, a lei da sintonia, que vige, tá? Que é a sintonia, né? É tudo aquilo que a gente atrai com os nossos pensamentos e sentimentos. Eu atraio todas as situações através dessa lei. Tudo que eu vou passar, essas vibrações, pessoas similares, tudo é regido por essa lei, a lei da sintonia. Tá? Então, mas ele diz aqui, espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material. Acham que ainda vivem fisicamente e prosseguem, às vezes, durante anos, o simulacro de suas ocupações oficiais habituais. Está dizendo aqui, o simulacro de suas ocupações habituais. Para os materialistas, o fenômeno da morte continua incompreensível. Digamos para mim também. Tá? Por falta de conhecimento prévio, eles confundem o corpo fluídico com o corpo físico. As ilusões da vida terrestre persistem para eles. Por seus gestos, e mesmo por suas necessidades, pelos seus gostos, e mesmo por suas necessidades imaginárias, ficam como que atados à Terra. Eu falei assim, porque eu estou aqui nesse plano, né? Então, estou falando de coisas que eu estou sentindo, estou relatando aqui. Mas a gente tem um exemplo bem real sobre isso daí. Nós que trabalhamos assim nas câmaras de prece, e quando a família do desencarnado vem fazer uma prece para o seu ente querido, o vidente faz uma verificação no plano espiritual, e muitos, às vezes, com 10, 20 anos ainda desencarnados, estão
em torno do trabalho, porque eram tão apegados ao trabalho que eles estão ali rodando em círculo, ainda não descobriram a sua verdadeira condição de espírito desencarnado, porque ainda ficaram apegados no trabalho. Exatamente, né? Então é isso. Então, mas depois, lentamente, com a ajuda de espíritos benfeitores, sua consciência desperta, seu intelecto se abre à compreensão deste novo estado de vida. Olha, nem de todos, nem todos. Mas se sua vida foi boa, submissa ao dever, tendo os atos ainda mais influência sobre o destino que as crenças, essas almas não poderiam ser infelizes. Então, o que ele está dizendo aqui? Necessariamente não tem que ter conhecimento da vida espiritual, ler, ser espírita, para poder melhorar de vida lá no além. Tá? O que fala muito é os seus atos, seus pensamentos, suas ações. Isso fala bastante. Tá? As impressões variam infinitamente com os valores das almas. Cada desencarne, meus amigos e minhas amigas, é um desencarne. É diferente para cada um. Às vezes a gente tem aquela reunião, vamos supor, cai um avião, se encarna todo mundo. Cada um vai ter um plano diferente de desencarne. Entendeu? E renascimento, que a gente pode falar, né? Do lado de lá. Entende? Então, cada um vai estar em diferente diapasão, cada um vai ser ajudado conforme seu merecimento. Você não vai encontrar e não vai ver todo mundo que desencarnou junto com você. Certo? As impressões variam infinitamente com os valores das almas. Aquelas que durante a vida terrestre conheceram e serviram a verdade, colhem desde o momento da morte o benefício de suas buscas e de seus trabalhos. Por quê? Através da lei da sintonia. Tá? Ele diz aqui, tá? Charles Fritz, fundador do jornal La Vie de Tombe de Charleroi. Aí, gente, estou falando de francês, eu não estou falando, só estou lendo aqui, tá? Peço até desculpa por essa falha de pronúncia. A luz espiritual, cheia de força de vida, nasce em mim, quer dizer, um espírito, né? Pois a luz não vem dos outros, mas de nós. É um raio que se libera do envoltório fluídico e vos penetra inteiramente. Quanto mais tiveres trabalhado na verdade, no amor e na caridade, maior será essa luz, a ponto de tornar-se ofuscante para os que vós são inferiores. Interessante, né? Jesus falava, brilha a vossa luz. O que é isso? Justamente são essas ações que nos fazem brilhar, essas ações que nos tiram da opacidade, né? Quando é muito importante a gente pensar nisso, nós precisamos dar a mão a todos que estão ao nosso derredor. Por quê? Porque só assim avançaremos. Não nos iludamos em acumular conhecimentos e não pôr em ação em prol do próximo. Isso é uma coisa bastante importante. Nós não vamos cair na tolice de pensar que porque eu estudo, eu tenho que prevalecer, eu tenho que não ajudar, enfim. E a gente esquece que para estar em determinada posição, muito foi necessário. Na verdade, nós andamos em ombros de muitos que se despediram dessa vida anonimamente. Muitos andamos sobre o ombro de familiares, de pessoas que nós não temos nem conhecimento. Por isso que nós precisamos ajudar o próximo, porque, na verdade, é a lei do renascimento, ir e vir incessantemente. Por isso que nós precisamos ser fraternos e benevolentes. Tá? E ele fala aqui,
A lei dos agrupamentos do espaço é das afinidades. Todos os espíritos estão submetidos a ela. A orientação dos seus pensamentos os encaminha naturalmente para o meio que lhes é apropriado, pois o pensamento é a própria essência do mundo espiritual, sendo a forma fluídica apenas sua vestimenta. Em toda parte, os que se amam e se compreendem reúnem-se. Quando propenso, interessante, né? Porque ele diz aqui, no outro parágrafo, ele fala o seguinte: quando propenso às coisas espirituais, materiais, o espírito fica ligado à terra e misturam-se aos homens que compartilham de seus gostos e de seus apetites, lei da sintonia. Quando você volta para o ideal, para os bens superiores, eleva-se sem esforço em direção a objetos de seus desejos, une-se às sociedades do espaço, participa dos seus trabalhos e desfruta dos espetáculos das harmonias do infinito. Interessante, né, gente? Olha, entre ficar preso nesse mundo acanhado e partilhar de sentimentos sublimes, eu acho que todos deveriam pensar. É interessante que Jesus fala uma coisa lá no capítulo 6. Meu jugo é leve e suave. Para que a gente vai se iludir, ficar preso às coisas perecíveis, às coisas materiais? E a gente percebe, ele vai dizendo aqui, o pensamento cria, a vontade edifica. A fonte de todas as alegrias, de todas as dores, está na razão e na consciência. Eis porque encontramos cedo ou tarde no além as criações dos nossos sonhos e a realização das nossas esperanças. Porém, o sentimento da tarefa inacabada traz de novo, ao mesmo tempo que as afeições e as lembranças, a maioria dos espíritos para a terra. Toda alma encontra o ambiente que seus desejos reclamam. Viverá nos mundos sonhados, unidos àqueles a quem se afeiçoa. Aí encontrará também os arrependimentos, os sofrimentos morais que o seu passado gerou. É por isso que Jesus fala, né, na parábola das boas, do traje nupcial. Ele pergunta ali, né, aquele homem, cadê seu traje nupcial? Ele não responde, então, alegoricamente, manda atar as mãos e os pés e jogar nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger dos dentes, né? Onde é que nós estamos? Nas trevas exteriores, meus amigos e minhas amigas. Bem, nessas concepções, nossos sonhos nos acompanham em toda parte. No impulso dos seus pensamentos ou na dor de sua fé, os adeptos de cada religião criam imagem que acreditam reconhecer os paraísos imprevistos. Depois, pouco a pouco, percebe-se que essas criações são artificiais, puramente aparentes e comparáveis a vastos panoramas pintados em tela ou imensos afrescos. Aprendem, então, a desligar-se delas e aspiram a realidades mais altas e mais sensíveis. Sob nossa forma atual e no estreito limite de nossas faculdades, não poderíamos compreender as alegrias e arrebatamentos reservados aos espíritos superiores. Tampouco as angústias profundas sentidas pelas almas delicadas que chegaram aos confins da perfeição. A beleza está em toda parte. Apenas seus aspectos variam infinito, segundo o grau de evolução e de depuração dos seres. Então a gente começa a perceber que o mundo não termina aqui. Eu acho que todos aqueles que conseguem fazer uma meditação bem feita, conseguem fazer um silêncio dentro de si, conseguem perceber as beiradas desse mundo espiritual. Nossos sonhos, às vezes nós somos arrebatados e não sabemos disso. Espíritos de escuro conseguem
ser arrebatados, né, em vida, né, como Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus, né, e outros mais, e vão para paraísos, né, e a gente pode ver ali na Divina Comédia em que Dante ele vai tanto ao inferno quanto ao paraíso, tá? Então a gente só fica lembrando a Divina Comédia do inferno, mas a Divina Comédia é o inferno e o paraíso. Teresa de ela foi no inferno e foi no paraíso, tá? Na descrição dela. Então a gente vê que há uma diferença de impressão, há uma diferença de acuidade dependendo do espírito. A alma, no estado de desligamento, mesmo incompleto, não só percebe, mas também sente com uma intensidade muito mais viva que no estado de vigília. Então a gente vê que essa necessidade de recolhimento, a necessidade do silêncio, de nós procurarmos o silêncio. E existem pessoas interessantes, eu já vi pessoas que não conseguem ficar sozinhas, pessoas que têm medo disso, porque se acham, né? Não conseguem a solidão, a solitude, né? O pensamento, ele não consegue se sentir em paz. Nem sempre nós vemos aí uma epopeia, né, de hoje a solidão ser declarada uma doença, mas nem sempre é uma doença. Na verdade, está só ajudando os outros, mas vivendo uma vida mais ligada aos espíritos superiores, é bom também. Mas ele fala aqui, interessante, né? Algumas pessoas que tiveram experiências de quase morte, elas relatam, né, que está aqui, né? E a gente, assim, eu vou falar aqui, né? Isso foi constatado no curso de acidentes que poderiam ter provocado a morte. Em certas quedas durante a trajetória do corpo de um ponto elevado até o chão, ou então na asfixia por submersão, a consciência superior da vítima passa em revista toda a vida transcorrida com uma rapidez assustadora. Ela revê inteirinha em alguns minutos nos seus mínimos detalhes. Eu posso falar para vocês que isso ocorre mesmo. E você se julga. A sua consciência, você sabe onde está a lei de Deus? Na sua consciência, no seu mais profundo íntimo. Então você sabe se você fez o bem, você sabe se você fez o mal. Não precisa, não é necessário tribunal, nada. Que o tribunal pior é o da sua própria consciência. E assim a gente já está chegando no final, né? E ele fala o seguinte: tudo que o espírito fez, quis, pensou, reflete-se nele. Semelhante a um espelho, a alma reflete todo o bem, todo o mal praticado. Lembram daquele romance Retratos de Dorian Gray? Interessante. Procure na internet para vocês verem o que eu estou falando. Tornando-se transparente na lei, a alma se julga a si mesma como é julgada por todos aqueles que a contemplam. Sozinha, em presença de seu passado, vê reaparecer em todos os seus atos e as consequências deles, todos os seus atos e as consequências deles, todas as suas faltas, mesmo as mais ocultas. Não há repouso nem esquecimento para o criminoso. Sua consciência, como justiceiro impiedoso, persegue incessantemente. Em vão, ele procura escapar às suas obsessões. Seu suplício só poderá acabar se o remorso, transformando-se em arrependimento, ou fizer aceitar novas provas terrestres, um único meio de reparação e de elevação. Fernando Denis já está falando aqui, né? E a gente percebe que, em muitos casos, o espírito não suporta, ele precisa reencarnar para poder cessar
né? Essa fala, essa consciência, a consciência dos seus crimes e tudo mais, para que possa recomeçar. Não tem como você ensejar uma nova reencarnação com esse conhecimento todo, com a consciência do mal que causou. É por isso que a bênção do esquecimento... Olá, Maria Santos. Muita boa noite, gratidão, luz. É o conhecimento, o esquecimento que nos proporciona ali um novo começo, né? Recomeçar. Isso se dá, gente. Não é nem necessário ter o conhecimento transcendental da reencarnação. Na nossa vida prática mesmo, nossa vida de relação, quantas vezes a gente erra e quer recomeçar, ter vontade de fugir para um lugar distante, começar uma nova vida? Não é? É a mesma coisa a reencarnação. Eu vou aqui, ficando aqui, né? Na próxima semana nós dando a bordo das missões, da vida superior. Depois ele finaliza, né, essa primeira parte, que é esse capítulo, e vamos para a segunda parte daqui a 2 semanas. Eu agradeço de todo o coração a presença aqui da Cristina Oliveto, né, abrilhantando aqui as aulas, as nossas falas, né, pontuando, suas pontuações são excelentes. Agradeço a presença de todos. Falo que a leitura de Leon Denis é sublime, instigante, maravilhosa, e esse livro eu sou muito parcial, é um dos melhores livros que eu já li e já estudei. Foi legal, né? O estudo de hoje, a gente observou bastante coisa, né, no que você foi falando nesse capítulo, demonstrar que a situação do espírito depois da morte é consequência direta das suas inclinações. Isso é um fato que você falou bem, falou bastante. E também evidenciar que a lei do agrupamento dos espíritos no espaço é aquela lei das afinidades. Então, isso é que foi assim, mais focado, esses itens aí na aula de hoje. Muito reflexivo, muito bom. Então, falar da vida no além é uma preparação para todos nós, né? E ver as condições do espírito após o fenômeno da morte também prepara todos nós. Então, quem não conseguiu assistir hoje, assim, no momento, pode assistir depois e compartilhar também esse estudo. Aqueles que puderem, compartilhem, fale com seus amigos, seus conhecidos desse estudo e de todos os demais estudos da Rádio Web Cristo Consolador. Então, uma boa noite, muita paz para todos. Até a próxima semana. Tchau, Paulo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.